Gente, nós vamos agora conversar sobre responsabilidade solidária, iniciando nossa conversa pelos dispositivos, que determinam a solidariedade do contratante, seja ele pessoa física ou jurídica, na construção civil. Então, eu tenho uma empresa ou uma pessoa física contratando uma construtora e entre esses dois contratantes se estabelece uma relação de solidariedade, em que ambos passam a ser, responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes da mão de obra contratada para a execução daquela obra de construção civil, tá? Então, nós vamos conversar sobre os dispositivos que vocês encontram no artigo 220 do Regulamento da Previdência Social. Então, eu vou apresentar os dispositivos, a gente vai inserindo quadros em branco e conversando sobre alguns detalhes importantes dessa matéria. Então, vamos ao quadro, tá? Responsabilidade solidária na construção civil. Dispõe o artigo 220 que o proprietário, o incorporador de imóveis, conforme definido aí na Lei 4.591, o dono da obra ou o condômino de unidade imobiliária. Então, nós temos aqui no polo contratante, proprietário, incorporador de imóveis, dono da obra ou condômino de unidade imobiliária, que contrata construção, reforma ou acréscimo, mas é um contrato de construção civil. Atenção, vou mudar até a cor da caneta. É um contrato, tá, que não envolve cessão de mão de obra. Então, eu estou num contexto onde o contratante contrata uma construtora, tá? Esse contratante, ele pode ser pessoa física proprietária, tá? Ele pode ser uma pessoa jurídica proprietária, pode ser dono da obra, condômino de unidade imobiliária, contratou construção civil sem cessão de mão de obra. Esses contratantes são solidários com a construtora, com o construtor. E o construtor, tá? E os contratantes originais com a subempreiteira. Então, eu tenho aqui contratante, que pode ser o proprietário, pode ser o dono da obra, o incorporador ou o condômino de unidade imobiliária. Eu tenho aqui, tá, uma construtora e tenho aqui uma subempreiteira. Seria uma outra construtora subcontratada, não é? Dentro de uma possibilidade contratual aí. Então, o contratante contrata a construtora e a construtora subempreita. A gente vai ver que essa subempreita tem que corresponder ao repasse integral do contrato. Essa aqui não executa e repassa completamente o contrato para essa segunda construtora. O que vai acontecer? Vamos marcar em vermelho aqui também, tá? Nós vamos ter aqui o seguinte: vai existir solidariedade entre esses dois, solidariedade entre esses dois e solidariedade do contratante com a subempreiteira. Então, todos são solidários com todos, tá? Então, vejam qual é o contexto que eu tenho aqui. Um contrato de construção civil que não envolve cessão de mão de obra. O contratante responde solidariamente com a construtora. Se a construtora subcontrata outra construtora, repassando integralmente o contrato a essa subcontratada, a construtora é solidária com a subempreiteira e o contratante original, que já era solidário com a construtora, vai ser solidário também com a subempreiteira, ok? Tá? Pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social. Agora, quando eu caracterizo um contratante como solidariamente responsável, tá, e exijo dele a regularização das contribuições, tá, ele depois pode entrar regressivamente contra a construtora
para a qual ele provavelmente já tenha repassado os valores necessários à quitação das contribuições. É muito comum nesse contexto o seguinte: você chega numa empresa que contratou uma construtora para execução de uma obra e a contratante, né, a empresa onde você está, lhe apresenta um contrato dizendo assim: eu contratei essa construtora para que ela execute integral e diretamente todo o projeto. Tá? Ela matriculou a obra, ela contrata a mão de obra e, veja só, existe uma cláusula no contrato que diz que todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias correm à conta da construtora. Inclusive, quando a construtora me cobra, tá, as medições, tendo em vista, né, o andamento da obra, a construtora me cobra já um valor onde estará embutida a remuneração dos empregados e as consequentes contribuições previdenciárias. Será que essa cláusula faz com que o contratante consiga elidir, afastar a solidariedade? De forma alguma. Cláusula do contrato só garante para o contratante direito de ação regressiva contra a sua contratada, uma vez que o contratante já repassou à contratada os valores necessários à quitação das contribuições, a contratada não as quitou, agora o contratante está sendo, né, exigido, ou seja, o fisco vem no contratante e o responsabiliza por contribuições que ele já teria repassado para a sua contratada, quitar. Então, o contratante vai ter direito de entrar regressivamente contra a construtora, mas ele não foge por cláusula contratual, né, estabelecendo a obrigação da construtora de recolher, ele não foge da condição de solidário, ok? Então, voltando para cá, tá? Então, proprietário incorporador, dono da obra, condômino de unidade imobiliária, cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra, são solidários com o construtor e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese, tá? Então, não se aplica em qualquer hipótese o benefício de ordem. E não poderia ser diferente, uma vez que nós estamos falando de responsabilidade solidária. Então, ali já está anunciando o seguinte: o contratante dessa construtora, que vai executar direta e integralmente o contrato, né, o projeto, sem cessão de mão de obra, ele é solidário com essa construtora contratada. Entretanto, a lei admite que o contratante retenha da contratada e ele vai reter os 11% para poder afastar a sua condição de solidário. A lei assegura ao contratante, como uma das formas de elisão da solidariedade, de afastar a sua condição de solidário, que ele retenha 11% da empresa contratada, da construtora, e retenha, tá, na matrícula da obra, ok? É uma admissão, é admissibilidade, não é obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade de reter diz respeito lá ao artigo 219, quando se tratar de contrato com cessão ou empreitada de mão de obra. Então, contrato de construtora sem cessão de mão de obra, o contratante é solidariamente responsável. Pode reter caso queira usar essa possibilidade da retenção para afastar a sua condição de solidário. Retém 11% da construtora, recolhe na matrícula da obra. Já no caso do artigo 219, é um serviço de construção civil prestado com cessão de mão de obra ou em regime de empreitada de mão de obra, tá? Onde o contratante estará obrigado a reter e a recolher em nome da empresa contratada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais alguns dispositivos e vou já abrir uma tela em branco para a gente conversar. O que seria um contrato feito entre um proprietário, um dono de obra e uma construtora,
sem envolver cessão de mão de obra. Então, diz assim: não se considera cessão de mão de obra para os fins deste artigo a contratação, então não é cessão de mão de obra, tá? A contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente para aquela subempreiteira contratada. Então, cessão de mão de obra em construção civil é aquele contrato em que a construtora contratada executa direta e totalmente a obra, a responsabilidade é dela. Ela matricula essa obra, ela contrata empregados para exercerem atividade no âmbito dessa obra, tá certo? E só apresenta as notas, tá? Cobrando o serviço do contratante. Não há um contexto onde um contratante tem uma obra e ele contrata construtoras ou prestadoras de serviço de construção civil que vão ceder trabalhadores para prestar serviço na obra do contratante. Não. Aqui o contratante contrata a construtora, quem executa a obra é a construtora. Responsabilidade direta e total pela obra. Este é o contexto da construção civil sem cessão de mão de obra. Também haverá caracterização de contrato sem cessão de mão de obra quando a construtora fizer o repasse integral do contrato para uma segunda construtora. Agora nós vamos ver numa tela em branco algumas situações para poder diferenciar aqueles casos onde você tem a obrigatoriedade do contratante de reter e os casos onde a retenção é uma alternativa para elidir a solidariedade. Então, veja aqui, eu tenho um contratante. Quem poderia ser esse contratante? Pessoa física ou jurídica, dona de obra, proprietária, incorporadora, condômino de unidade imobiliária, contrata uma construtora, tá? Aqui o contexto é: a construtora é responsável direta e integralmente pela execução dessa obra, tá? O que vai acontecer entre esses dois? Solidariedade. Os dois respondem solidariamente pelas contribuições previdenciárias decorrentes da remuneração paga aos trabalhadores dessa obra. Agora, se eu tenho um contratante, tá? Em que esse contratante, ele tem uma obra, tá? Que ele mesmo matricula, tá? A obra é dele, administrada por ele, mas nessa obra dele, ele contrata, tá? Vamos dizer que contrate a construtora A e a construtora B. Ou seja, nenhuma das duas tem a responsabilidade direta e integral pela execução da obra. Elas vão prestar serviço numa obra aqui que é do contratante. Nesse caso, não vai haver uma relação de solidariedade entre contratante e construtoras, mas esse contratante aqui estará obrigado a reter 11% das notas trazidas pela construtora A e recolher para ela. E vai reter 11% das notas da construtora B e recolher para ela. Então, aqui eu digo que é um contexto com construção civil, com cessão de mão de obra. Aqui, minha gente, ou quando se dá o repasse integral, eu vou dizer que é um contexto de contratação de construtora que executa diretamente, integralmente, o projeto sem cessão de mão de obra. De acordo? Ok? Então, temos aqui o diferencial. Quando a obra, tá, é direta e integralmente executada pela construtora, contratante e construtora são solidariamente responsáveis pelas obrigações previdenciárias, tá?
Quando eu tenho uma situação onde a obra é do contratante, ele matricula a obra e ele contrata construtoras que virão prestar serviço nessa obra, o contratante estará obrigado a reter 11% de cada nota fiscal apresentada pelas construtoras, porque trata-se, nesse segundo caso, de um contrato com cessão de mão de obra na área de construção civil, ok? Então, na próxima aula, nós vamos examinar a elisão da solidariedade, obrigações de contratante e contratada, tá? E também, tá, a questão dos casos onde existe alguém adquirindo uma unidade imobiliária de uma construtora, mas como não é uma aquisição direta da construtora, esse adquirente não responderá solidariamente. Então, até lá, gente.